gatos lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Beetlejuice, que estreou nessa quinta-feira nos cinemas. E olha, a gente tem algumas coisas interessantes pra falar, principalmente porque a gente vê o filme retornando aí mais de 30 anos depois. Será que contemplou o universo? Quais são as novidades? Obviamente vou falar tudo aqui sem spoilers pra não estragar a experiência de vocês, mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, vocês sabem. E, gente, aproveito pra falar que eu estou bem doentinha, bem alérgica. Então, assim, vai ser aquele vídeo iluminado. Mas vamos lá, o que a gente acompanha nesse segundo filme de Beetlejuice? A gente retorna ali, né, a casa icônica em Winter River, depois de uma tragédia na família Deeds. Agora a Lydia tem sua filha, a Astrid, que ao estar no local, acaba descobrindo sobre a maquete ali no sótão e se envolvendo com a vida após a morte. E a coisa fica mais complicada e emocionante por causa do retorno do Beetlejuice. Eu preciso dizer pra vocês que quando eu assisti Beetlejuice, fazia muito tempo, eu era bem mais nova e eu reassisti recentemente por causa desse segundo filme, né? Eu preciso dizer que o primeiro filme, ele envelheceu um pouco mal em alguns aspectos e nem é com relação a efeitos, porque quando eu assisto filmes antigos, eu realmente não ligo pra isso. Faz parte da história, evolução, apesar de também existir uma estética ali que é contemplada nesse segundo filme. Gente, o Tim Burton, ele acaba contemplando muito esse universo, então a gente vê ali a maquetezinha, sabe? É super nostálgico, mas ao mesmo tempo, o filme, ele compõe uma estética que ele acaba sendo um agregador de inúmeros trabalhos que a gente já viu do Tim Burton. Então, por exemplo, você vê a escola, você vai lembrar de Wandinha, tem muitos aspectos da personagem ali da Monica Bellucci, que é a Dolores, que é muito familiar. E aí eu não vou me adentrar muito, mas também vi alguns aspectos de A Noiva Cadáver. Mas quando a gente tá falando principalmente de fotografia, gente, teve uma exposição do Tim Burton aqui em São Paulo que eu tive a oportunidade de ir, que se chamava A Beleza Sombria dos Monstros. Então, assim, tem cenários nesse filme que vêm diretamente dali. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que pra quem é fã do trabalho do Tim Burton, vai saber reconhecer esses easter eggs, né? Vai se deliciar, e eu acho que ele consegue trazer um trabalho muito bem feito aqui, não só nessa questão fotográfica, mas em trazer um bom retorno aí pro personagem. Eu acho que ele consegue traduzir um Beetlejuice mais atual, totalmente com a essência do personagem, e na realidade ele explora mais ainda esse universo insano da cabeça do Beetlejuice. Tem uma cena final, gente, que ela é bem bizarra, eu fiquei assim babascada. Então aqui ele tá extremamente confortável de se aprofundar mais ainda nesse universo. E assim, gente, ele é um filme extremamente divertido. Pra quem acha que Beetlejuice é mais associado ao terror, ou nunca teve contato assim com o filme, não é, ele é muito mais engraçadão e ele é muito mais estilo Sessão da Tarde. E é muito interessante também como eles trabalham alguns elementos de filme, por exemplo, investigativo, mas dentro desse universo, né, da vida após a morte, principalmente quando a gente tá falando ali do personagem do William Dafoe, que é o Wolf Jackson. Então, assim, ele é um filme que é divertido. Eu acho que sim, ele tem algumas soluções fáceis, tem algumas coisas que elas acontecem meio de sopetão, eles não vão ficar desenvolvendo muito, mas você consegue super relevar. E eu gostei muito da personagem da Monica Bellucci. Eu acho que aqui a gente tem dois personagens que são tanto o Jackson quanto a Dolores, né? Eles são personagens que adicionam e muito a esse universo. E a Dolores, ela tem uma presença interessante, assim, sabe? Ela é o que mais se aproxima de você ter medo de algo aqui no filme. E toda a estética no entorno dela também é muito legal de acompanhar. Mas vamos falar da trindade, né, das Deeds, que é a Lydia, a Adélia e agora a Astrid, né, que é a filha da Lydia, interpretada aí pela Jenna Ortega. Eu vou começar falando da Lydia porque eu gostei muito de como eles desenvolveram a história dela com base, né, no primeiro filme. Aliás, é importante, tá, gente? Tem alguns aspectos aqui desse filme que eu sinto que você precisa sim ter assistido ao primeiro filme. Esse filme, ele não vai essencialmente ficar te explicando o que aconteceu há 30 anos atrás, 35 anos atrás, mas ainda assim, eu acho que é compreensível a história que acontece aqui. Você consegue acompanhar, mas eu acho que você vai
vai ter um embasamento, um aprofundamento muito maior se você tiver assistido ao primeiro filme. Dito isso, né, o desenvolvimento aí da Lydia, como eu vinha falando, eu acho que é muito bem feito. Eu gosto do encaminhamento que deram pra personagem e principalmente de ver ela nessa perspectiva de mãe agora, né? Porque antes a gente via um pouco mais da relação dela com a Adélia, sua mãe, ainda mais com esse aspecto artístico e tendo em vista o que ela faz, né, hoje em dia. Também é bastante conflitante aí com a sua filha. Eu acho que em uma menor escala, tá? Vamos falar assim. Mas é interessante até nisso, em como eles desenvolvem o entendimento da Astrid com a sua mãe, com o que ela faz e com todo o universo, né, que ela é inserida, principalmente aí na casa de Winter River. Principalmente quando a gente tá falando nesse quesito de conexão no que acredita. E já na história da Astrid, né, a gente também tem a inserção aí do Jeremy. Aqui é uma forma de como a gente tem algumas soluções fáceis no filme, mas ainda assim eu gosto de como é construída essa relação, principalmente pela construção da Astrid e o que vai ser importante para o desenvolvimento dela. É uma dupla interessante de acompanhar aí no filme. E como eu tinha comentado, né, o Beetlejuice, ele acaba tendo um bom update e o Tim Burton se aprofunda mais ainda nesse universo dele, que é bem engraçado e interessante de acompanhar. E assim, que trabalho maravilhoso que o Michael Keaton faz. E assim, gente, o Bob, ele é um excelente personagem, ele chega a ser fofo e muitas vezes. Eu particularmente gostei muito de como desenvolveram ele e os momentos dele aqui no filme. Assim, gente, elenco de milhões, né? Winona Ryder, Jenna Ortega, Michael Keaton, William Dafoe, Monica Bellucci. Esse é aquele filme que você fala, cara, o diretor é foda, o elenco é foda, não tem como dar ruim. Então, dito tudo isso, eu acho que é muito válida a experiência sim com esse filme. Ele é um filme que vai te divertir muito mais do que te aterrorizar. E é muito interessante acompanhar esse universo na mente atual do Tim Burton, depois de ter desenvolvido tantos trabalhos icônicos. E a gente vê a junção disso tudo aqui. E devo dizer, tá? Dá uma pitadinha de uma possibilidade de um terceiro filme. Vamos ver se eles vão confirmar. Mas eu quero saber de vocês, qual que é a sua expectativa para Beetlejuice, principalmente depois de tantos anos, e se é o seu primeiro contato com a obra. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!